Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, 19 de abril. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. De Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. E hoje estamos aqui para realizar esse programa, explorar um pouco aí dos momentos mais significativos da nossa fé, já que estamos aí na Semana Santa e vamos tratar então desse assunto tão impactante, tão importante que é a Páscoa. Esta celebração que transcende as tradições e une milhões de cristãos ao redor do mundo possui raízes profundas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ao longo, então, deste programa, nós vamos analisar como a Páscoa se desdobrou e se transformou em um símbolo de renovação espiritual, com reflexões que vão desde a sua origem judaica até seu profundo significado no cristianismo. Então, a gente vai convidando você, o senhor, a senhora, a permanecerem conosco, porque vamos, aqui neste programa, abordar então os significados espirituais e teológicos. E neste nosso primeiro bloco, neste início de Jornal do Meio-Dia, iniciando essa reflexão sobre a Páscoa, nós temos o prazer de contar com a participação do padre e teólogo Edvilson de Godoy, ele que é também professor da PUC, é padre na paróquia Sagrada Família, em Tatuí, e vai conversar conosco para nos ajudar a compreender as origens, os significados mais profundos desta celebração. Padre Edvilson, muito prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia. E vamos começar então com algumas perguntas aí ao senhor sobre essa conexão entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Padre Edvilson, a Páscoa tem origem na tradição judaica, como evento do Êxodo, e como é que essa primeira Páscoa descrita no Antigo Testamento foi um marco da libertação para o povo de Israel? Muito boa tarde ao senhor e prazer tê-lo conosco. Olá, Antônio, Juliana, toda a equipe da Super Difusora, os ouvintes de Itapetininga, de toda a região. Alegria estar falando com vocês. A Páscoa tem uma origem na tradição judaica. O povo de Israel ficou escravo no Egito e, através da liderança de Moisés, o profeta escolhido por Deus, esse povo conseguiu se articular e se livrar, se libertar da escravidão do Egito. Esse processo de saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho na direção da Terra Prometida, ficou conhecida como passagem, Páscoa. Dentro da tradição judaica, a Páscoa é uma realidade histórica, teológica e espiritual. Histórica porque é histórica. O povo hebreu foi escravo no Egito e conseguiu se libertar. Isso é Páscoa, dimensão histórica. Ela é teológica porque está dentro do contexto dos grandes monoteísmos abraâmicos, principalmente o judaísmo e o cristianismo.
mas também o islamismo menciona esse evento. E espiritual, porque é uma passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da injustiça para a justiça, da opressão para a liberdade. E o povo hebreu, todos os anos, celebra a Páscoa, para fazer memória, aquilo que em hebraico se diz zikaron, desse evento histórico, onde na hermenêutica, na interpretação judaica, Deus tirou o povo da escravidão e o conduziu à liberdade. Isso é a Páscoa hebraica. Inclusive, Jesus e seus discípulos celebraram a Páscoa hebraica. Agora, a partir do evento histórico Jesus de Nazaré, de sua morte na cruz e ressurreição, nós temos a Páscoa cristã, que é a passagem da morte para a vida, do Adão terreno para o Adão glorioso. Jesus ressuscitado inaugura um novo gênero do existir, uma nova condição da existência, aquilo que a Sagrada Escritura diz o novo Adão, o primeiro novo homem. Para nós cristãos, a Páscoa é a ressurreição, a vida nova de Cristo. Então pode-se entender, Padre Edilson, que a Páscoa judaica era uma celebração de liberdade física, enquanto que a cristã celebra uma liberdade espiritual? Eu gostei, obrigado por essa pergunta. Mas para usar um termo técnico da teologia, podemos dizer assim, a Páscoa hebraica é a libertação política, social, religiosa, e a Páscoa cristã é tudo isso, mais uma libertação escatológica. Falei uma palavra difícil. Na nossa doutrina cristã, escatologia é a parte da teologia que se dedica para falar do céu, das coisas últimas, do paraíso. Por isso, a Páscoa cristã é a ressurreição, a entrada no céu, a vida nova que o Senhor Jesus nos deu através do mistério da paixão, morte e ressurreição. Agora, em que momento histórico e teológico da Páscoa ela passa a ser assim associada à morte de Jesus Cristo? Quais seriam as principais mudanças que essa transição traz para a celebração e para as nossas reflexões? Aí nós precisamos esclarecer bem que o judaísmo seguiu seu caminho. Os judeus não consideram Jesus o Filho de Deus. Portanto, não celebram a Páscoa cristã, celebram a Páscoa hebraica. Para o cristianismo, logo depois da ressurreição de Jesus, os primeiros cristãos, já nas primeiras décadas da igreja primitiva, começaram a celebrar a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus. A ressurreição, né, que para nós é o mais importante, né, de tudo, é o ponto culminante para nós cristãos da Páscoa, enfim, de que maneira a morte de Cristo nos oferece uma compreensão mais profunda, de maior esperança na vida eterna? Então, nós precisamos partir da palavra. O Jesus que morreu na cruz, sentenciado em 2 processos, um religioso do templo e outro político de Pôncio Pilatos, ligado ao Império Romano. Jesus morreu na cruz e foi sepultado. Na sexta-feira, no início da noite. Na madrugada de domingo, esse mesmo Jesus apareceu gloriosamente. É o mesmo, mas com diferenças circunstanciais, essenciais. Por exemplo, qual a diferença entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Lázaro? Lázaro voltou a viver uma vida terrena.
Lázaro ressuscitado ficava doente, ficava cansado, e depois de alguns anos morreu de novo. O Cristo ressuscitado é a evasão, a inauguração de uma nova condição do existir. O ressuscitado não ressuscita para uma vida terrena, não é uma reencarnação, mas ele assume um novo jeito de existir, até então desconhecido. Ele é o primeiro novo homem da nova criação. O ressuscitado não tem dor, não fica doente, não fica cansado, os limites da matéria, da física, não o atingem. O mal, as injustiças, os sofrimentos, não tem mais poder sobre ele. Ele é glorioso. Para usar a palavra do apóstolo Paulo, é pneumatikos, um corpo glorioso, diferente do corpo somatikos, que é o corpo terreno material. Então, Jesus ressuscitado nunca mais morre. E o que isso interfere? O que isso tem a ver com um cidadão, cidadã da terceira década do século XXI? Desde a fé, nós, discípulos de Jesus, receberemos essa vida nova. No último momento de nossas vidas, no nosso momento escape, o Cristo ressuscitado estará esperando por nós para nos salvar da morte e nos levar consigo para o outro lado da margem, a vida eterna, esta vida gloriosa, perfeita e plena. O senhor mencionou aí o apóstolo Paulo, né? Ele fala sobre a nova criação em Cristo. Como é que nós podemos entender, Padre Edivilson, essa nova criação à luz da Páscoa, levando em consideração a transformação que a ressurreição proporciona no cristão? Nós podemos entender essa expressão de Paulo numa dimensão do já e do não ainda. Do já, porque quando um homem, uma mulher conhece Cristo, isso tem impactos éticos, morais, culturais na vida da pessoa. A fé nos transforma. E o cristão, na perspectiva de Paulo, se torna um novo homem, nova mulher. Por isso, a nova criação é agora. Nós precisamos olhar para o mundo, para os dramas do mundo, da vida, numa perspectiva de Cristo, do reino de Cristo. Porém, essa nova criação abre para o futuro da salvação, o futuro da vitória sobre a morte por obra do amor de Deus. Muito bem. Padre Edivilson, a Páscoa também é uma celebração de renovação espiritual, o senhor até já falou, né, sobre isso aí na sua explanação. Agora, em que sentido os cristãos podem viver essa experiência da Páscoa assim, de uma forma renovadora, na vida cotidiana, no dia a dia, no seu trabalho, no relacionamento com as pessoas, mesmo porque quase 2.000 anos ou 2.000 anos se passaram, né, desses acontecimentos, e há momentos em que a gente pensa e fala, puxa, parece que nós, humanos, não entendemos o verdadeiro sentido, não só da paixão e morte, mas principalmente da ressurreição. Exatamente. Excelente pergunta. Muito obrigado. Nós, cristãos, precisamos ter fé, crer com alegria, esperança nos mistérios da paixão, morte e ressurreição. Em primeiro lugar, Cristo morreu por nossos pecados. Cristo instituiu a Eucaristia. E Cristo ressuscitou. Os mistérios de Cristo tocam diretamente nossas vidas hoje, desde a fé. E a ressurreição, a cruz, deve nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais humanas, ter mais paciência, ser mais tolerante diante
dos problemas que temos hoje. Praticar mais a solidariedade, a caridade, procurar viver as pautas do reino de Cristo hoje. Nós estamos vivendo numa época de muito ódio. Ódio por política, ódio por cultura, ódio contra estrangeiro, ódio contra pessoas transexuais, ódio contra pobre, ódio contra negros, muito ódio. Ódio no trânsito. Qualquer coisinha no trânsito, a pessoa briga, xinga, às vezes quer sacar arma. Ódio nas redes sociais, ódio por posições diferentes. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, deve nos ajudar a pensar no bem comum, no bem de todos, na paciência, no acolhimento, na amizade social, no respeito ao próximo, no compromisso com a ecologia e com os direitos humanos de maneira geral. Legal, nós queremos agradecer imensamente então a participação aqui do padre Edilson de Godoy, falando conosco sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, né, sobre, enfim, tudo isso que gira em torno desse período que nós chamamos aí de Semana Santa. Padre Edilson, eu quero pedir ao senhor para permanecer aí na linha, porque o Antônio vai conversar com o senhor e a gente quer uma mensagem do senhor para o final do programa. Mas por hora, muito obrigado pela sua participação, que Deus continue, né, nos abençoando e mantendo aí o senhor com muita saúde, com muita disposição. Um abraço. Um abraço, e a Páscoa deve nos ajudar a tornarmos uma pessoa melhor. Um pai melhor, mãe, jovem, um empresário, sermos mais humanos. Muito obrigado. Vamos agora a um pequeno intervalo e a gente volta já já com a sequência então do nosso especial de sábado do Jornal do Meio-Dia falando sobre a Páscoa. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, voltando com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, 19 de abril. E hoje falando aí, né, sobre a história, sobre os significados da Páscoa. E neste bloco nós vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto, como é que a Páscoa pode ser vista, além da sua dimensão litúrgica, abordando também a influência, né, da morte e ressurreição de Cristo, como é que ela pode refletir na vida pessoal e espiritual das pessoas, né, especialmente aí, dos cristãos. E para isso já está aqui em nossos estúdios o pastor Sérgio Martins Filho, o pastor Serginho, ele que é psicólogo clínico, é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália, gentilmente atendeu ao convite aí da nossa produção e está aqui para conversar conosco. Muito boa tarde, então, Serginho, prazer tê-lo aqui conosco no nosso Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, prazer é meu, bom falar, ser assistido aí por todos, espero que a conversa seja agradável e de alguma forma esperançosa. Será, certamente será. Bom, a Páscoa é mais do que um evento histórico, né? É uma experiência transformadora. Como é que nós podemos entender o conceito de ressurreição espiritual que a Páscoa traz para cada cristão? Acho a pergunta muito interessante, principalmente quando ela parte do contexto de falar da Páscoa como um evento histórico. Esse é um primeiro lugar de repousar os olhos, com a lembrança inclusive de que o Pesach, aí eu estou falando do hebraico, é uma herança já do povo judeu que cumpre o seu propósito de maneira mais plena na vinda de Jesus, na sua morte, encarnação, né? E também na sua ressurreição.
Esse evento histórico, ele tem uma mensagem de esperança para o mundo inigualável a nível do que significa a morte e a esperança a partir dessa perspectiva. Nós lembramos assim, o período de Cristo, do Messias encarnado, Jesus, é um período de muitos Messias, do que os judeus chamariam de Mashiach. Nós tivemos muitos nomes que apareceram nesse período. Judas o Galileu, por volta do século VI, Teudas, por volta do século 36 a 40, que são nomes na história que se disseram Messias, tinham seguidores. O que marca efetivamente o fato de Jesus ser o Messias da esperança ou aquilo que nós confessamos como verdadeiro? O fato de que depois de ter dito tudo o que disse e fazer todos os sinais que fez, houve a confirmação daquilo que disse por meio da ressurreição. Se a sexta-feira da paixão, né, historicamente no calendário litúrgico, fosse a última marca desse Jesus, ele seria mais um Messias morto. E interessante da sua pergunta é o seguinte, a ressurreição, ela não é uma ressurreição meramente espiritual. Nem judeus, nem na sua maioria os cristãos dividem corpo e alma. É uma mesma coisa. Então a ressurreição é exatamente o contrário, ela é a junção de alma e corpo, então o corpo está ali presente, né? Jesus na sua ressurreição também apareceu dessa forma. Como para me ensinar o máximo de esperança, eu diria o seguinte, ela é a marca de Deus no mundo dizendo que a morte de fato não tem a última palavra. E isso para falar de pessoas como nós, seres humanos, que tem na morte talvez o inimigo último, tanto da morte daqueles que a gente ama tanto por perto, e é tão dolorido pensar nesse final, nessa finitude, quanto na nossa, que por mais que a gente afaste do contexto mental que nós morreremos, sabemos disso como uma certeza de que um dia vai acontecer. Mas é a coisa mais temida, né? Sim. É aquela fase da vida que ninguém quer que chegue. Perfeito. E olha, tem toda uma teoria psicológica para desenvolver o seguinte, é razoável que nós pensemos assim. Por quê? Se a gente acordar todo dia com o imaginário, eu tenho uma filha de 8 anos, minha filha vai morrer um dia, minha filha vai morrer um dia. Isso de uma infelicidade deprimente. Verdade. E até na nossa perspectiva. Então a gente pensa que o amanhã existe de alguma forma para a gente ter esperança mesmo. E aí Jesus faz essa convocação, já a partir do contexto ali de João, no enterro do seu amigo Lázaro, dizendo, aquele que crê em mim, ainda que morra, e tem uma vírgula enorme para dizer, viverá. Isso acende uma esperança maravilhosa, né? Para mim essa é a mensagem, é uma esperança. É uma esperança. O senhor falou aí de que tivemos outros que vieram se dizendo Messias, né, e tudo mais. Tem a ver com aquela afirmação de Jesus Cristo que falou assim, os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Né? Mas daí ele se apresenta como verdadeiro pastor. Ele estava se referindo de alguma maneira a essas pessoas? A gente pode fazer alguma ligação e tem alguns comentaristas que vão nessa direção, mas propriamente nesse texto, principalmente ligado a João 10, né, ele está falando dessa manifestação, dessa figura pastoral sobre Israel. Líderes religiosos que vinham e por vezes foram criticados pelos profetas levantados por Deus com uma mensagem muito dura de roubar o povo, assaltar o povo, oprimir o pobre, deixar de lado a viúva, a quem sofre. Isso aconteceu durante toda a história de Israel. E Deus se manifestando com uma mensagem profética. Jesus é a representação da revelação final dessa figura profética que vem dizer, eu sou o verdadeiro pastor. Esses que vieram antes de mim, a não ser aqueles levantados por Deus na história, são figuras que oprimiram vocês, vieram sobre vocês com roubo. Nada que não aconteça exatamente hoje, igual ainda nas figuras religiosas, seus templos e toda essa crise que a gente vive. Legal. Bom, voltando então ao nosso assunto Páscoa. Ela também envolve uma relação com o sofrimento. Como é que nós podemos entender o sofrimento de Cristo na cruz como parte assim, de um processo de redenção que envolve também a nós cristãos? Muito interessante. A Páscoa nunca está desassociada da cruz. Porque quando a gente fala de ressurreição, a gente está falando de outra comemoração junto já, que é o Natal, que é marcadamente o nascimento. E automaticamente a gente está falando de morte.
só pode morrer quem nasceu, É. só pode ressuscitar quem morreu. morreu. Então isso está de uma ligação que a gente não separa. Certo. A grande diferença da morte de Jesus é o apontamento de que ele é vicário, ele é expiação. O que isso quer dizer? Ele faz uma morte substitutiva. Por exemplo, a interpretação cristã do olhar para Isaías 53. Nós o imputávamos como aflitos, que ele morria pelos seus próprios pecados, mas ele carregava sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Jesus e a sua morte não é uma morte de merecimento. Então ele morre no lugar desses que de fato não mereciam. Então redenção, que essa palavra é tão importante para o cristianismo, ela tem ligação direta à ideia de éramos escravos e agora fomos comprados. A palavra redenção quer dizer literalmente ser comprado por um preço. Jesus paga esse preço com cruz. Então o sofrimento de Jesus e toda a agonia seria o nosso sofrimento. No Getsêmani, o que a gente enxerga ali, Jesus no jardim, na sua agonia de antecipação da cruz, pedindo ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, é uma fala de Jesus na sua antecipação humana, sofrendo todas essas dores, mas esse cálice era nosso. Deus, mais uma vez, intervém na história de maneira misericordiosa, com compaixão, com amor, e dá Jesus no lugar desse povo mau. Paulo vai descrever em Romanos 3, todos pecaram, se tornaram inúteis, a sua língua é veneno, descrevendo a humanidade. E aí ele diz em Romanos 5 assim a nós: Cristo Jesus, e Deus prova seu amor conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós ainda pecadores. A minha Siri apareceu aqui na entrevista. Maravilha, muito bonito, porque o meu botaram o hino do Palmeiras e às vezes eu estou falando aqui, entra o hino tocando, a gente fica numa saia justa. A mensagem do senhor é bem melhor que a minha. Viu? Estamos conversando então com o pastor Serginho, da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália, falando sobre a Páscoa, trazendo aí essa explanação para a gente, essa reflexão, né, sobre redenção, sobre sofrimento, sobre vitória, sobre a morte, né? Porque é isso que nos dá, reacende essa luz, essa esperança, né, pastor? Sim. Agora, em nível psicológico, o senhor é psicólogo, ninguém chega para o senhor, eu estou bem, estou maravilhosamente bem, vou procurar um psicólogo para bater um papo, para tomar um café com ele. Não, a pessoa vem porque está com algum problema, né? Agora, em nível psicológico, muitos cristãos enfrentam períodos de crise espiritual. Como que a mensagem da Páscoa pode ajudar essas pessoas a encontrar assim, uma renovação, encontrar forças para superar as dificuldades pessoais e espirituais? É muito interessante, eu vou fazer uma separação, né? Então, em área formativa, eu fiz alguns caminhos. Então, eu fui para a teologia, que é a minha vocação de vida como um pastor. Fui para a filosofia, para a licenciatura, o que para mim sempre foi matéria de interesse. E aí fui para psicologia clínica, psicanálise clínica, neuropsicologia clínica. Essas coisas para mim são bem separadas. Em que nível? A demanda do paciente num processo analítico de psicanálise não é trazido à mesa a espiritualidade enquanto o paciente não o trouxer. Ah, sim, são separados, então você vai tratar ali da mente da pessoa como um... Mas em geral, a gente está no Brasil, sim. onde é de uma minoria de ateus. E mesmo os ateus estão imersos numa certa espiritualidade cultural brasileira, né? Então, assim, essa demanda da espiritualidade aparece na mesa como uma coisa humana. Antropológica, o ser humano tem a espiritualidade como parte de si. Pega a definição da OMS de saúde, ela é física, ela é mental e é espiritual. Desde 99 essa é a definição. Porque existe uma dimensão do homem que deseja esse transcendente. Então, quando isso aparece à mesa, por vezes é cristão, por vezes é dos seus diversos cortes de cristianismo, desde o catolicismo romano até as vertentes evangélicas, às vezes é espírita, tanto do kardecismo quanto do umbandismo ou do candomblé, e essas espiritualidades para a clínica são cuidadas e tratadas dentro do seu quadro. Não há uma tentativa de conversão no processo clínico, né? Não é esse espaço, não é prosélito. Agora, a mensagem da Páscoa a nível psicológico para um cristão, ela tem uma fundamentação de esperança muito significativa.
trago um exemplo disso. Há cerca de pouco mais de um ano, nós temos um trabalho também de fundamento psicológico, junto com a Cássia Matarazzo, Patrícia Domingues, a Janaína, a Luciana Fragletti, chamado Instituto Fundamente, que atende num grupo de pessoas enlutadas. Pessoas que passaram por uma perda significativa e ali participam. Por vezes, nesse grupo de fala, a espiritualidade aparece. Entre evangélicos, católicos. E é tão significativo perceber isso, tanto na clínica particular quanto no grupo. A ideia de que esse que eu amo, essa que eu amo, um dia vai ressuscitar, isso é, ainda existe vida após morte, é um deslocamento de esperança para a vida. Eu me abasteço desse fundamento, eu sinto que isso é um chão do qual eu piso. E claro que psicologicamente essa crença ela ajuda eu a enfrentar esse momento de dor tão profunda que eu estou passando. Perdi meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Tudo isso é profundamente dolorido, tem um sofrimento de dor. Mas quando eu tenho esse fundamento, claro que isso é uma fonte de esperança. Eu recordo, por exemplo, uma figura pública de um intelectual público no Brasil, que é o Karnal, o Leandro Karnal, professor. Uma mensagem muito interessante, ele diz assim, olha, eu não acredito, mas eu confesso que seria muito mais fácil se eu acreditasse. Porque essa ideia de que Deus está comigo de alguma forma me impulsiona para um lugar de esperança que sem isso tem hora que eu sinto falta desse chão. Um conforto, né? Claro. Para mim é mais do que isso, mas Deus já entra na linguagem da fé. O que é para mim, um axioma da minha fé, aquilo que eu falo no que acredito, sem necessidade, inclusive, de ser prova. A linguagem de fé não é a linguagem de prova. Mas, assim, é claro que o crer tem uma fundamentação de esperança para quem acredita. Então, as pessoas que passam por suas dores e têm a ideia de Deus como um companheiro e a ideia de ressurreição a partir da morte, nessas crises encontram um fundamento para continuar vivendo, né? A gente tem aqui o Dr. Abel, que é o nosso comentarista das terças-feiras, e ele traça, às vezes, um paralelo em relação ao tratamento clínico e a fé da pessoa, ou seja, aquele lado espiritual. E ele fala que, para quem crê, a possibilidade de cura ela se torna bem maior, porque vai aliar o tratamento e aquela consciência positiva, aquela fé, aquela força, né, que ele encontra naquilo que ele crê, né, que encontra em Deus. Então, vem de encontro a isso que o senhor, né, acabou também de mencionar. Bom, pastor, a Páscoa, assim, de forma simbólica, ela representa uma luta contra as forças da morte e do mal. Como é que a filosofia ajuda a compreender essa vitória de Cristo em um nível assim mais profundo e existencial? Interessante pergunta. Se a gente se desdobrar sobre a filosofia cristã, é claro que a gente está caindo quase já numa teologia. Seja Agostinho de Hipona, a gente vai cair numa teologia, é um teólogo. Quando a gente vai para a filosofia de base, sejam pré-socráticos ou o período grego mais ligado a Sócrates, Platão, nós encontramos uma outra ideia do que significa mal, do que significa corpo, do que significa pós-morte. Tá? Ainda que na Idade Média tenha havido uma ligação muito profunda entre a filosofia grega e a teologia cristã. A representação bíblica do que fala Jesus é que ele é o Messias prometido por Deus ao longo de toda a história, ele é o cumprimento final das promessas proféticas, das narrativas bíblicas, tanto para judeus quanto gregos, gentios. A gente tem o ministério do apóstolo Paulo se estendendo por todos os povos. Mas a mensagem cristã de existência é uma ligação concreta com esse Cristo que na história encarnou, morreu e ressuscitou, que é uma linguagem muito mais de fé. Que é claro que nesse lugar há uma crença acontecendo. Agora, existencialmente, eu consigo enxergar de novo aí um desdobramento pro além-vida que para mim faz muito sentido, que é o não acreditar apenas na matéria como fim último das coisas, porque isso é um pouco deprimente até. No final, então, todas essas dores, sofrimentos, crises, preocupações, acaba no túmulo, assim, e isso é muito deprimente de ser pensado como esperança de vida. Então, existencialmente, e eu não estou ligando aqui a palavra ao existencialismo filosófico, que daí seria um pouco mais deprimente ainda, ok?
existencialmente essa ideia de que a morte não é o final, mas ela é uma vírgula de Deus para uma esperança pós-vida, é claro que isso traz uma concepção de vida e de mentalidade transformada para como eu encaro essa realidade de mundo. Perspectiva do que é a vida, do que eu dou valor ou não. Valoração, aquilo que de fato é concreto para mim, que se estende para além das coisas materiais. Eu cito aqui um livro que é bíblico, mas para mim ele é muito mais filosófico que bíblico até, dada a sua dimensão de profundidade, que é o texto de Eclesiastes. No capítulo 3, Salomão vai discutir sobre o tempo, que é um verso, inclusive, a nível poético, que nós adoramos. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Mas percebe que ele abre a janela do tempo dizendo que nós estamos presos em um lugar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E isso é uma concepção que a gente olha para a vida com consciência em alguma idade, porque a gente começa a ver os avós morrendo, a gente percebe, então a vida acaba. Só que percebe que é interessante, nesse mesmo bloco de instabilidade da vida, a colheita com o plantar, a guerra e a paz, que a gente não consegue segurar somente a paz na mão, em algum momento vem um período de perturbação. Ele diz no final, assim, no verso 11, e Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que isso fala para mim? A gente fica tentando encontrar, eu diria até de maneira idolátrica, lugares e posições, dinheiro, recursos, status, formação, um lugar que me deu uma esperança de eternidade. E aí sempre que eu chego lá, eu percebi que eu não achei nada. Por quê? Porque a eternidade não é só uma questão de tempo, ela é qualitativa. A gente quer essa perfeição da colheita, da paz, do abraço, da vida. Ela é temporal e qualitativa. Aonde eu encontro isso na mensagem bíblica, cumprindo-se profeticamente, em Jesus Cristo, com a promessa final. Ali está residindo a eternidade tanto em qualidade, do que ele vai chamar de reino de Deus, num mundo totalmente renovado, onde não tem mais morte, choro, lágrima, dor, morte. Estou citando aqui Apocalipse. E nesse contexto, a ideia existencial e a força disso é enorme. Há um lugar que não é aqui, mas já começa com o reino de Deus inaugurado na história, na ressurreição, que eu preciso pôr em prática. O reino de Deus já se iniciou e em algum momento vai se tornar perfeito. E quando vier esse perfeito, aí essa eternidade está conclusa. Está tudo vivo, o mundo é restaurado. Tem uma coisa que a gente sabe, é assim, a conta não fecha. A gente olha, o Eclesiastes tem um olhar assim, a gente olha para o mundo e tem gente que a gente julga, e é o nosso juízo, que a gente fala, por que não tem sofrimento naquela vida ali, sendo que fez tanto mal? E ao mesmo tempo no inverso, por que não tem... por que tem tanto sofrimento naquela outra vida que parece que se dedicou para a bondade e a gente não consegue fechar a conta do mundo? Mas a conta fecha no eterno. Não é uma promessa para ser realizada no presente. A gente começa a fazer o que pode, mas eternamente isso vai acontecer em algum momento. Então esse olhar existencial é maravilhoso, né? Maravilhoso. Poxa, essa esperança, essa certeza, essa convicção é que mantém então o ser humano com fé, crendo nesse Deus tão maravilhoso. Bom, nós estamos conversando com o pastor Serginho, pastor Sérgio Martins Filho, e a gente vai chamar agora um pequeno intervalo e a gente volta já com a conclusão, então, desse nosso bate-papo aqui com o pastor Sérgio, falando sobre Páscoa. A gente vai voltar ainda a abordar a Páscoa, já que amanhã todos estaremos celebrando esse dia tão importante que, como ele disse no início da sua palavra, tão importante para os judeus, no sentido da libertação, mas tão importante para nós também, como o sentido da nossa fé na ressurreição de Cristo. Fique ligado, a gente volta em seguida. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, falando sobre a Páscoa. Estamos chegando então no nosso último bloco. Agora vamos refletir sobre
como que a Páscoa pode ser vivenciada, não apenas em termos de fé, mas também em ações cotidianas, né? Mas antes eu queria falar com o pastor Serginho, como é que a Páscoa pode, pastor, nos ensinar sobre a importância do perdão, tanto na nossa relação com Deus quanto com os nossos semelhantes? A Páscoa é essencialmente uma mensagem de perdão. E se a gente coloca Deus na perspectiva do fim último divino perfeito, esse fim último divino perfeito nos perdoou. Que legal. Isso horizontalmente tem que afetar. E olha, só para fechar esse ponto aí, perdão é tanto uma coisa de espiritualidade, mas de psicologicamente não se manter preso a um ponto do passado que se torna um cativeiro mesmo de alma. Uhum. Então, se tem uma mensagem interessante a se olhar, talvez seja essa, de que o perdão perfeito tem que desaguar em mim como um perdão perfeito horizontal às pessoas à minha volta. Lembrando do básico da oração do próprio Cristo, né? Onde a gente pede perdão pelas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então tem uma ligação entre a ideia do perdão pascal que eu recebo naquela morte de redenção e na ressurreição, com o contexto de perdoar as pessoas que eu convivo, vivo nos seus defeitos, esbarrões. Se tem uma coisa que a gente sabe a gente vai se esbarrar nos nossos erros. Infelizmente vai mesmo. Bom, a Páscoa, pastor, também representa um convite para mudança interior. Como é que isso pode ser aplicado? Como é que ser chamado à conversão, à renovação, pode se refletir na nossa vida cotidiana? Eu chamo a atenção ao texto de Paulo em 1 Coríntios 15, que ele diz assim, e falando do contexto da ressurreição, aquela igreja, ele diz que se a esperança que os homens têm é somente para essa vida, nós somos os mais dignos de pena. A ressurreição é uma descortinação de que a vida não acaba somente na matéria. Uhum. E claro que isso tem que trazer uma transformação interior, na maneira como eu enxergo o outro, como eu me relaciono com o próximo, como eu me relaciono com os recursos, tem que ser a nível de generosidade. Como eu vivo a experiência nesse mundo é alterado completamente pela ideia de que existe algo mais eterno, perfeito. E acreditando nisso, eu tenho que ser transformado, impulsionado para um outro comportamento. Tá certo. E a Páscoa, ela é uma festa da comunidade, uma festa do povo, né? Assim, em sentido de celebração coletiva da ressurreição. Como é que ela fortalece esses laços entre os cristãos em si, deles para com a igreja? Como é que o senhor definiria isso? As comemorações e as histórias sendo narradas de novo, primeiro que isso já é uma herança do judaísmo. Então, para o judeu, o Pesach, que está ligado a Êxodo 12, é uma repetição de um contar de história. Uhum. A mesa tem os símbolos do pão amargo que não fermentou e precisou ser, pela falta de tempo, levado às pressas para a beira do mar onde Deus os libertaria, passando em seco pelo Mar Vermelho. Esse recontar da história, comunitariamente, é simbólico. Então, um dos nossos irmãos católicos que começa ali na Quaresma, trazendo os 40 dias como símbolo de Jesus no deserto e a sua tentação, chegando na sexta-feira da paixão, na morte, no sábado do silêncio, no domingo. Esse recontar histórico mantém essa comunidade unida numa mesma mente. Nós temos uma crença comum, uma participação comunitária, uma vida que nos liga à mesma fé. Agora, em termos de data, para nós é amanhã, né? A do judeu também? Não, historicamente, primeiro que a datação ali do Êxodo já não é no nosso calendário, então essa ligação já é inexistente, né? As datações depende de qual teólogo você debruça. Alguns vão dizer há 4.000 anos, outros há 2.500 anos, alguns apontam até mais, é muito incerto. O que o acontecimento é revelador aos judeus eles escravos no Egito desde a chegada de José, passando por um período muito grande, tendo saído de Canaã e chegado agora ao Egito, se tornam escravos de terra estranha. E Deus é o Deus que traz a eles libertação. Eles agora estão livres da tirania desse império que os oprimia, e Deus faz isso com sinais e prodígios. A Páscoa é exatamente o último sinal.
o primogênito é ferido, menos o daqueles judeus que estavam em Gósen, essa terra onde foi separadas para ir como escravos do Egito. E Deus os traz, passando em seco pelo meio do Mar Vermelho. Tá certo. Eu vou pedir licença aqui ao pastor Serginho, e a gente vai colocar uma mensagem que nos foi passada, nos foi deixada, ou seja, está aí sobre a Páscoa também, do padre Edvilson de Godoy, que foi o nosso primeiro entrevistado, né, na primeira parte do Jornal do Meio-Dia de hoje. Eu até pedi para ele permanecer, né, com o Antônio, para poder passar essa mensagem para a gente. Padre Edvilson, por favor, para finalizar aí a sua participação, então, deixa uma mensagem em nome da comunidade, em nome da Igreja Católica, falando aí sobre a Páscoa que nós comemoraremos então amanhã. Hoje é um dia lindo para toda a humanidade. O dia da vitória da vida sobre a morte. O amor de Deus é mais forte do que os sofrimentos, maior até do que a morte, e abre-nos um futuro lindo de esperança e de justiça. Que essa Páscoa nos ajude a sermos uma pessoa melhor. Muito bem, agradecemos então aí o padre Edvilson de Godoy, um grande abraço ao senhor. Bom, agora fechando aqui com o pastor Sérgio Martins Filho, da Igreja Presbiteriana. Pastor Serginho, agradecemos imensamente a sua presença aqui, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, entrevistá-lo. Eu queria então, para fechar a sua participação, que o senhor nos deixasse aí uma mensagem final a respeito, né, desse período tão importante aí da história da Igreja, da história de Cristo, da história aí da humanidade. Vou me dirigir ali direto à câmera agora, então, aproveitando para falar a todos que nos assistem, nos ouvem de alguma forma, do meu desejo que a mensagem da Páscoa invada a sua casa, a sua família, o que eu acredito e oro e vejo. Desde os judeus, nós acreditamos num Deus que tem soberania sobre a história e que pega um povo já sem esperança e oprimido e os faz passar em seco no meio de um mar de incertezas. Naquele momento o povo oprimido não sabia se voltava para lutar com os egípcios, se corria para um lado ou se entrava para o mar onde acreditava que ia se afogar, e Deus os faz passar em seco. E nós temos o cumprimento perfeito dessa profecia em Jesus Cristo. Marcadamente, então, eu repito a vocês o versículo de João, capítulo 11, onde Jesus, se referindo a todos os presentes naquele momento, mas historicamente aberto também a você, diz que aquele que crê nele, ainda que morra, e essa vírgula a Páscoa coloca, viverá. E aquele que crê em mim, diz ele, não morrerá eternamente. Esse verso ele é fundador para falar sobre o que significa essa ressurreição. Que Cristo, diz Paulo, morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados. Por isso esse perdão para você, mas que entrando em você se estenda para as pessoas à sua volta de maneira significativa, para sua casa, amigos, família. Que o sábado do silêncio, que para os discípulos foi a agonia, de não saber se esse Messias que eles acreditavam iria ressuscitar, por isso trancados às casas, mas quando a mensagem do domingo resplandece da ressurreição, a esperança também os enche de novo. E que essa esperança que guia essa espiritualidade, essa fé e essa filosofia de mundo, essa cosmovisão, também invada você, sua casa, sua família. Eu tenho desejado isso para a minha vida, assim como eu desejo isso para você e para todos os seus. Um abraço para você. Muito obrigado, pastor Serginho, pela sua participação aqui. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, esse especial de sábado, agradecendo a todos que nos acompanharam nesta jornada histórica da Páscoa, né? E que as reflexões de hoje sobre a ressurreição de Cristo e seu profundo significado espiritual nos inspirem a viver com mais fé, com mais esperança, com renovação. Uma feliz Páscoa a todos, um excelente final de sábado, um maravilhoso domingo, e a gente volta então na segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, um abraço, leva aí então nosso abraço a todos os irmãos presbiterianos lá, pastor Serginho. Está dado, obrigado. Voltaremos então na segunda-feira, um abraço, boa tarde, até lá. Feita pra